Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia, o seu final de semana, que seja maravilhoso. E que você tenha uma programação assim incrível com a sua abençoada família. Começando pela mesa. Vá para a mesa e construa um relacionamento forte à luz da palavra. Fundamente essa família na palavra de Deus. Conduza sua família com a Bíblia na mão, seu casamento, seus filhos com a Bíblia na mão. Se amem. Maravilhoso. Deus é bom. E ontem nós falamos sobre levantar ídolos no coração. Aqui está o problema de muita gente. A resposta do porquê a vida não andar. Porque tem tantos obstáculos, tantos tropeços. Porque Deus não é a prioridade. Tem muitos crentes ergueram ídolos em seus corações. Então, alguns dos anciãos e líderes de Israel vieram e se sentaram diante de mim. Então, alguns dos anciãos e líderes de Israel vieram e se sentaram diante de mim. E aconteceu, eram líderes, gente velha, anciãos, líderes de uma nação. E aconteceu que a palavra de Yahvé veio novamente a mim dizendo, então você vê que Deus vinha falando sobre o assunto. E o grave é que os anciãos, os líderes, quem influenciava, estava liderando pessoas, estavam nessa condição aqui. Filho do homem, estes homens, estes anciãos, esses líderes, ergueram ídolos em seus corações. E colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles próprios. Tudo o que eles fizeram é para derrubá-los. Eles estão trabalhando pela própria queda. E, obviamente, tudo que tiver debaixo dessas lideranças vai ruindo. Porque não tem solidez. Fora, pareciam espirituais. Dentro, estavam cheios de ídolos. Porque o Senhor fala, ergueram ídolos. Não foi um ídolo. Ídolos. Eles ergueram ídolos em seus corações. E agora, por conta dessa atitude, eles mesmos colocaram muitos tropeços e obstáculos na vida deles. Ora, será que devo permitir que me consultem? Portanto, abre a tua boca. É preciso pregar contra isso. Alertar. Fala com eles e dize-lhes, assim diz Yahvé, o eterno e soberano Deus, quando qualquer israelita construir qualquer
ídolo em seu coração e puser tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois consultar um profeta, quer dizer, eu quero viver essa vida. Um pouco de Deus, um pouco, eu tento dar um pouco para Deus, um pouco para os meus ídolos. Eu quero me dividir. É tão engraçado, a pessoa levanta seus ídolos, mas quando ela está em apuro, você vê isso em toda parte na Bíblia. Quem que ela consulta? Deus. Ela consulta Deus. Ela quer saber o que Deus pensa. Ela quer uma palavra de Deus. Mas ela não quer renunciar os seus ídolos. Ela não quer abrir mão dos seus deuses. Ela quer ouvir a Deus, ela quer um profeta. Ela sai em busca de um profeta. Mas ela não quer mudar seu estilo de vida idólatra, ímpio. Ela não quer. Ela quer continuar alimentando seus ídolos no coração, mas na hora do aperto, da tristeza, da dificuldade, ela quer saber, ela quer procurar um profeta, ela quer procurar um homem de Deus, ela quer saber o que Deus tem para ela. Você vê como é que é? Só que o Senhor falou aqui, ó? Eu e Yahvé, o Senhor, responderei. Quando me consultar, eu vou responder pessoalmente a essa pessoa, conforme a sua atitude idólatra. É isso que eu vou fazer. Eu vou responder conforme a sua atitude idólatra. Lembra do Acabe? Que sabia o que ele tinha que fazer. Quando ele se encontrou em apuros, ele vestiu pano de saco, ele se humilhou, ele colocou a boca no pó, ele clamou, ele se humilhou. Mas aí ele voltava ao mesmo lugar. Por conta da influência da Jezabel, ele voltava ao mesmo lugar. Aí quando foi para ele ir para uma guerra, ele queria saber o que Deus tinha para ele. Só que ele vivia com seus ídolos. E levantando não só dentro do coração, fora também. E aí então o Senhor falou, eu vou responder. Vou permitir um espírito mentiroso no meio dos profetas que ele procura também. E aqueles profetas mentiram, não, pode ir, vai ser maravilhoso, você vai ter sucesso. Mas aí veio um profeta do Senhor, Micaías, e disse, não vai não. Se você voltar vivo, não foi o Senhor quem falou. Então você vê que o Senhor disse, eu vou responder pessoalmente aqui, ó, conforme a sua atitude idólatra. E foi o que aconteceu com Acabe. O Senhor permitiu um espírito mentiroso na boca daqueles profetas que mentiram para ele. E ele foi e morreu naquela batalha. Porque o homem de Deus, quem era de Deus mesmo, que ele mandou prender, que falou para ele, não, se você voltar, não foi Deus quem falou. Porque ele falou, você não vai voltar vivo. Mas os profetas que tinham um espírito mentiroso na boca, não, só falou coisa boa para ele. Mas como que ele podia ouvir coisa boa se ele estava assim, na lama da idolatria, do pecado? Tinha assim destruído, atraindo a idolatria, a adoração a Baal, por ceder para Jezabel. Quer dizer, a pessoa, ela vive como ela quer viver, mas ela quer só ouvir coisa boa. Eu quero uma palavra de Deus.
Ela procura o profeta, ela procura o homem de Deus. Eu quero a palavra de Deus, mas eu só não quero derrubar meus ídolos. Eu não quero mudar meu estilo de vida. E um ídolo no coração é tão ofensivo para Deus quanto o ídolo na mão. E qualquer coisa que ocupar o lugar de Deus se torna um ídolo. E dá para saber o que é um ídolo na vida de uma pessoa, que ela acorda e vai dormir pensando. O que ela dorme e acorda pensando, aquilo está dentro dela. E tem gente que pensa em tudo. Pensa num relacionamento, no dinheiro, na fama, no poder. Só não pensa no Senhor. Prioriza tudo. Arruma tempo, dinheiro, energia, mas para Deus não. Para a sua carne, para os seus ídolos, ela tem tempo, ela tem dinheiro, ela tem paciência, ela tem tolerância. Mas quando é com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, tem gente que não valoriza, Deus não valoriza as coisas espirituais. É impressionante como a pessoa trata como uma coisa menor. A igreja, as coisas de Deus, os trabalhos da igreja. Ela larga qualquer coisa, ela deixa Deus um culto por causa de qualquer coisa que ela queira muito, que é o ídolo dela. Por este motivo, abre a tua boca e declara a casa de Israel, assim diz Yahvé, o soberano. Arrependei-vos, é o que Deus está falando aqui. Arrependei-vos, ame a Deus de todo, esse é o primeiro e grande mandamento, ame a Deus de todo o seu coração, alma, mente e forças. E ao teu próximo como a ti mesmo. Se aproxima de Deus. Busca-o em primeiro lugar. Deus vem em primeiro lugar. Aliás, eu tenho batido muito. Deus, sua família e a igreja do Senhor. E se algumas pessoas não entenderem isso logo, vão continuar colocando obstáculos e tropeços na vida e estão provocando a queda delas. Algumas estão sofrendo quedas terríveis já. Arrependei-vos, abandonai todos os vossos ídolos. Convertei-vos do vosso mau caminho e renunciai a toda e qualquer prática abominável. Ponto. Eu não preciso só ler. Só ler, não tem que falar mais nada aqui, ó. Só ler. Arrependei-vos, abandonai todos os vossos ídolos, convertei-vos do vosso mau caminho, convertei-vos do vosso mau caminho e renunciai a toda e qualquer prática abominável. E a pessoa sabe. Ela sabe do que ela precisa se arrepender, quais são os maus caminhos, o que ela precisa renunciar, quais são essas práticas abomináveis. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos humanas. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem e todos os que neles confiam. Tem gente que você olha para ele e você vê o ídolo dele. O ídolo dele. Eu me lembro de um homem que eu olhei para ele e falei, o seu ídolo é a sedução.
Enquanto você não for liberto desse espírito da lascívia, do espírito da sedução, do conquistador, porque você se alimenta disso. Dava para ver. Também já falei para mulheres, o teu ídolo é a sensualidade. Você depende disso. Você depende do desejo, você quer o desejo dos homens, você trabalha por isso. E assim eu posso ficar aqui horas falando de pessoas que eu vi a avareza, porque a avareza é como pecado de idolatria, a ganância, a arrogância como pecado de idolatria. Gente arrogante, e a arrogância do teu coração te enganou, diz a Bíblia. Então as pessoas, elas levantam os seus ídolos e vão levantando. E elas começam a ficar com o quê? Com a cara dos ídolos delas. Dos ídolos que elas confiam, elas colocaram a confiança naquilo. Entendeu? Elas dependem daquilo. Elas respiram aquilo, elas pensam naquilo. A mente delas está o tempo todo girando em torno daquilo. Aquilo está no coração. Está no coração. Tanto que a Bíblia fala, ergueram ídolos no coração. Quer dizer, já é um pecado do coração. O que é um pecado do coração? Aquilo que se torna uma prática, um hábito na vida da pessoa, a vida da pessoa. Entendeu? Eu costumo dizer que Davi pecou, errou, mas seus pecados não foram do coração. Porque Davi errou uma vez cada coisa. Nunca ele errou a mesma coisa 2 vezes. Nunca. Ele nunca foi um praticante do pecado. Ele errou, mas não foi um praticante. Os erros dele foram uma vez. Cada erro uma vez. Tem gente que não. Tem gente que é praticante. E ele não trabalha para vencer essa força demoníaca que leva ela a ter uma inclinação. Pelo contrário, ela alimenta essa inclinação. Faça o que a Bíblia está dizendo. Se arrependa. Abandona isso. Derruba esses altares enquanto você tem oportunidade. Se volta para Deus. Se volta para Deus. Eu já vi gente fazer coisas assim. Ficar dia sem dormir, esquecer de comer. Por causa do quê? Dinheiro. Gente que... Sabe aquele tipo de gente subserviente? Que fazia qualquer coisa para agradar uma pessoa. Você vê a pessoa até curvadinha, assim, naquela subserviência para agradar homens, agradar pessoas. A Deus nada. Por isso, meus irmãos, fujam da idolatria. Porque a idolatria vai provocar a sua queda. Quando você levanta um ídolo no seu coração, você coloca obstáculos, tropeços na sua vida que vão provocar a sua queda, a sua ruína, a perda da sua vida, a perda do seu destino. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras. E rebelião é como pecado de feitiçaria, avareza, arrogância, vitimismo, é como pecado de idolatria. Covardes, os tímidos, os que traem a Deus e cedem mais para o medo, tomam decisões com base no medo. Os incrédulos, a palavra está ali, está falando, e a pessoa continua na sua incredulidade.
Tem gente que age como uma pessoa abominável. Tudo que ela faz é abominável aos olhos de Deus. Assassinos, não é só quem tira a vida de uma pessoa, mas quem odeia. Odeia. E tem gente guardando mágoa, ofensa, ódio dos outros, os imorais. Tem gente que é imoral. A essência dele é imoral, a natureza dele é imoral. Aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos. E a Bíblia fala dos que amam e praticam a mentira. Mentiroso, o pai da mentira é Satanás. Quem mente se faz filho dele. Tem gente que mente assim. Eu fico impressionada. Mentem por qualquer coisa. Tem gente que mente por qualquer coisa. A pessoa simplesmente, ela é viciada na mentira. Ela é amante da mentira. Ela ama e pratica a mentira. Ela mente por covardia, ela mente. Tem gente que mente por covardia, tem gente que mente para agradar os outros. Quem mente, né, por insegurança, mente por mau caratismo mesmo. A pessoa mente, ela mente. Ela não sabe viver sem a mentira. Não é sim, sim, não, não o que ela fala. Você não pode confiar. Jesus falou sim, sim, não, não, não. Tem gente que mente. E assim, ó, quando você deduz, você supõe, é pecado. Você está supondo algo, você está deduzindo. Entendeu? Eu já vi gente falar e eu perguntar, mas peraí, você viu? Não, eu deduzi. Eu falei, peraí, isso é mentira. Imprecisão. Sabe, um pouco de verdade, mas é mentira. Intenções e motivações erradas. Então tem gente assim, que infelizmente permite que Satanás tenha controle total sobre a mente e o coração. A parte que lhes cabe será no lago que está queimando, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E mesmo a pessoa tendo lido isso aqui várias vezes, ela passa por cima. Nela onde a cidade santa, nela jamais. Eu fico impressionada quando eu encontro alguém falando algumas asneiras, né? Como que assim, todo mundo vai para o céu e vai dar tudo certo no final. Viva de qualquer jeito, mas no final vai dar tudo certo. Não vai. Não vai. Tem gente pagando para ver. Só que está ordenado ao homem morrer uma só vez, depois segue o juízo. As escolhas que estamos fazendo aqui agora vão determinar onde vamos passar a eternidade. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tem gente tentando interpretar o versículo, entendeu? Não, eu acho, sabe, que não acho que a pessoa não vai ser salva. Como? Ninguém verá o Senhor. Agora, cada um acredita no que quiser. Eu acredito, eu não vou arriscar. A porta é estreita. Nela jamais, não sou eu, não é a Cleo. Essa palavra não é minha. Jamais entrará qualquer coisa impura. Tampouco alguém que pratique ações, ações vergonhosas ou mentirosas, mas unicamente aqueles cujos nomes estão gravados no livro da vida do Cordeiro. Sede santos como eu sou santo. Não. Você não vai viver de qualquer maneira e no final vai dar tudo certo. Não é isso que eu encontro na Bíblia. E fico surpresa com tanto engano. Mas o Senhor avisou que haveria engano.
por toda parte. E tem gente igual a Acabe, querendo ouvir, está com a vida errada, mas quer ouvir o que os profetas mentirosos têm a dizer. Estão morrendo. E alguns estão caminhando a passos largos para a morte eterna. Levanta. Deus está sacudindo. Levanta, priorize-o, volte-se para Ele, porque Ele está falando, como Ele mandou Ezequiel pregar. Estou aqui pregando, porque essa palavra é para mim, é para você. Serve para todos nós. E que o temor do Senhor repouse sobre nós. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Senhor, que essa palavra tenha tocado profundamente os corações e que nenhuma pessoa consiga ficar indiferente ao que está ouvindo, ao que está lendo. Que o temor repouse nos corações. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para oração, e eu peço, Senhor, temor nos corações. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, e onde esse programa estiver chegando, que o temor do Senhor, que é o essencial para a vida do homem, tenha tomado mentes e corações, e que faça parte do estilo de vida de cada um de nós, hoje e sempre. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296 9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. Amanhã às 9, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, o jejum da manutenção dos projetos Conquistas. Conta com a gente, esteja entre nós. E se o Senhor não voltar, vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Projeto Semeadores, um portal de alcance e salvação de almas. The splendor of every living thing. Temos hoje a oportunidade de fazer a diferença, em ser a luz no meio do caminho e mostrar Jesus ao mundo com nossas atitudes. Você ama com atitudes e você pode fazer mais. Esteja conosco. Juntos somos mais fortes. Behold the man of grace and truth, the image of the Father's outstretched hand. This act of love. Deus não nos pede para apenas acreditar, mas para viver plenamente essa fé em cada momento. Despertos ou adormecidos, enfrentando cada desafio com a certeza de que fomos criados para vencer.